A separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. A necessidade de separar essas substâncias surge por diversos motivos. São exemplos a separação da água para obter o sal, a separação de poluentes no tratamento da água e a própria separação de lixo. O processo de separação pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos: tipo de mistura, que pode ser homogênea ou heterogênea, natureza dos elementos químicos que formam as misturas, densidade, temperatura e solubilidade dos elementos. Separação de misturas homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase. Os principais processos de separação dessas misturas são: destilação simples é a destilação que separa substâncias sólidas de substâncias líquidas, através de seus pontos de ebulição. Exemplo, a água com sal submetidos à temperatura de ebulição que evapora sobrando apenas o sal. A destilação fracionada é a separação entre substâncias líquidas através da ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que obtenham o líquido, que tem maior ponto de ebulição. Exemplo, separar a água da acetona. Filtração. A filtração é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Exemplo, fazer café utilizando coador para obter a bebida. Ela é coada separando o pó do líquido. Dissolução fracionada é usada para a separação de substâncias sólidas ou substâncias líquidas. Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel e solventes, como a água. Após o método de dissolução, a mistura deve passar por outro método de separação, como a filtração ou destilação. Exemplo, separação de areia e sal. Decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Ela pode se realizar entre líquido e sólido, e líquido e líquido. No caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido. O sólido ficará depositado no fundo do recipiente. Para esse processo é utilizado o funil de decantação. Exemplo, separar de água e areia, ou separar água de um líquido menos denso como óleo. Separação de misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que têm duas fases. Os principais processos da separação são: catação. A catação é o método mais simples para a separação de misturas. É realizado de forma manual, separando partes sólidas. Exemplo, separação dos materiais do lixo ou separação de sujeiras de grãos. Centrifugação. A centrifugação ocorre através de uma força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do que é menos denso. Exemplo, centrifugação no processo de lavagem de roupas, a qual separa a água das peças do vestuário. Filtração. A filtração é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Exemplo, fazer café utilizando coador para obter a bebida. Ela é coada separando o pó do líquido.